Salve, salve, santistas, quarentenados, depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estavam com saudade de sofrer, de passar raiva com o Santos em campo? Porque, né, de passar raiva com o Santos sem estar em campo, a gente já passou a quarentena inteira praticamente, né? Ainda estamos passando e tal, mas a paralisação inteira do futebol foi nisso, né? Não é tema desse vídeo, a gente vai fazer uma live amanhã, no caso terça-feira, com o canal Eu Vim de Santos, para expressar toda a indignação do que vem acontecendo no Santos, né? Questões de processos, questões de saída de jogadores e tal. Então a gente ainda vai falar disso num vídeo específico, numa live específica só desse tema. Não percam, se indignem junto conosco, porque, cara, o torcedor não pode aceitar o que está acontecendo no Santos. É inadmissível o que está acontecendo no Santos, é deplorável. É humilhante, todos os adjetivos ruins possíveis. É amador, é catastrófico, é caótico. Cara, não condiz com a realidade de um clube tão vencedor e tão gigante, né, no cenário brasileiro e mundial. Mas enfim, vamos falar da volta do Santos, né? Porque tem bastante coisa para falar também. Afinal, são 4 meses sem o Santos estar em campo e agora, após esses 4 meses praticamente, a gente vai enfrentar na quarta-feira o Santo André às 7h15 pelo Campeonato Paulista, pela volta do Paulistão. Muitos se perguntando aí, né? Ah, mas o Santos vai ter time para jogar contra o Santo André? Tá todo mundo saindo. A gente vai explicar um pouquinho, né? O Gesualdo esboçou a escalação e tudo mais. Então vamos aí para mais um pré-jogo. Para começar, vamos só recapitular como que estava a situação do Campeonato Paulista no geral. Ele foi paralisado, né? O último jogo tinha sido pela 10ª rodada, onde a gente perdeu para o São Paulo no dia 14 de março, no Morumbi. E aí, então, o Santos seguiu o líder do seu grupo, né, com 15 pontos. Grupo A. Em segundo lugar, o Oeste, com 10 pontos. E o Água Santa em terceiro, com 10 pontos também. O Santos estava confortável, né? Mas um futebol que a gente lembra que não estava nada convincente, longe disso. E o Santo André, por outro lado, é líder geral, com 19 pontos. Grupo B é o líder geral do campeonato. Porém, o Santo André foi muito afetado com essa paralisação do futebol, porque eles tinham vários jogadores titulares, inclusive o artilheiro deles no campeonato, né, que é o Ronaldo, centroavante. Vários jogadores com contratos se encerrando no fim do Campeonato Paulista, né? Válido só pelo Campeonato Paulista. E como já se expirou esse prazo, muitos jogadores do Santo André foram embora. Então a boa notícia é que a gente vai pegar um Santo André bem remendado, né? Não que o Santos não esteja remendado também de alguma forma, mas enfim, o Santo André com muito mais desfalques, né, que a gente e tudo mais. A gente perdeu alguns jogadores também, né? O Santo André também tá bem desfalcado. E aí o Santos, falando um pouco do Santos, agora o Gesualdo treinou, né, nessa segunda-feira, e já nesse treino esboçou uma escalação para o Santos voltar a jogar, voltar a entrar em campo com a seguinte possível formação, né, a provável escalação, sem Everson e sem Eduardo Sacha. A gente entrou com o Vladimir no lugar do Everson e o Caio Jorge no lugar do Sacha. Bem possivelmente, né, o Vladimir é praticamente certeza que vai ser ele. Então a provável escalação vai ser Vladimir, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio de campo com Alisson, Pituca e Sanches. E no ataque, Arthur Gomes, Soteldo e Caio Jorge. Assim, é o que tem, né? É o que tem. Pensando que, pô, esse time, assim, era mais ou menos a base que a gente já estava jogando. E com o Everson titular ainda, a gente ainda perde 2 titulares, né, que são o Sacha e o Everson, que provavelmente vão para o Atlético Mineiro, então, enfim, a gente ainda vai falar dessa situação. Mas a gente tem o Vladimir agora como substituto no gol. Vladimir é um goleiro que é bastante identificado com o clube, é um goleiro que, pô, quando a gente precisou, ele correspondeu à altura. Quem se lembra do Campeonato Brasileiro Paulista 2015, onde a gente foi campeão com ele assumindo no lugar do Vanderlei, pegando pênaltis e tudo mais. O Vlad, vários jogos assim que a gente precisou dele, por exemplo, não em termos de sequência, assim, às vezes quando ele teve sequência, não sei se vocês lembram o Brasileirão 2015, quando ele pegou para ter sequência de jogos mesmo, com o Vanderlei ainda machucado, aí ele não foi muito bem. Aí foi a época que o Santos estava no Z4 e tal, e aí voltou o Vanderlei, e aí chegou o Dorival, né, 2015, aí o Santos voltou a disputar lá em cima e tudo mais.
Mas aí o Vlad, de um modo geral, ele é um ótimo goleiro, assim, pra apagar o fogo, né? Pra meio que, pô, quando a gente tá precisando, ele sempre correspondeu. E agora a gente vai precisar dele mais do que nunca, né? É a chance dele, como todos falam, pra ter uma sequência convincente. Assim, eu, particularmente, não, às vezes tenho um pouco de pé atrás com o Vladimir, sabe? Mas eu respeito totalmente ele e quero dar essa chance pra ele, porque ele é um cara que gosta muito do Santos, é muito identificado com o clube, e ele jamais faria algo que, pô, o Everson fez, ou enfim. A gente ainda vai falar, né, mais a fundo disso, mas ele não faria isso, pela identificação e história que ele tem com o clube, então nada mais justo que ele merecer essa chance. E assim, já que o Santos não pode contratar ninguém, não é hora de contratar goleiro, mesmo com essa saída meio que pegou a gente de surpresa do Everson, ainda teria no caso o João Paulo e o John Vitor na base e tudo mais, o João Paulo como primeiro reserva do Vladimir, ainda não dá pra saber muito porque eles não tiveram chances, mas enfim, o Vladimir é o que tá mais preparado, sem dúvida, dos goleiros que a gente tem agora. E inclusive muitos torcedores estavam querendo o Vladimir titular, mesmo com o Everson falhando em vários jogos, né, nesse Paulistão e tudo mais. Então é a chance do Vlad agora, que o Vlad agarre ela bem. E é isso, ele pelo menos é um goleiro bem pegador de pênalti, e ele não tem essas... Só um minuto, ele não tem essas mirabolâncias assim dele, né? De saída errada do gol, assim como o Everson faz, de ficar adiantado. Ele não sabe jogar com os pés direito, mas ele pega bem. Assim a gente espera, mas enfim. Falamos do Vladimir, aí, pô, é o resto, né? O Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, aí o Felipe Jonathan, Alisson, Pituca, Carlos Sanches, aí o ataque, Arthur Gomes. Cara, o Marinho não vai jogar de titular, porque, de acordo com a comissão técnica, nem ele, nem o Raniel, que também poderia ser titular, estão 100% da forma física. Justo, né? Vamos ver. Então, vai. Põe o Arthur Gomes, né? Põe o Arthur Gomes. Fez gol no último jogo, né? Contra o São Paulo, sei lá. Põe ele, né? Põe ele. Acho que Paulistão ainda dá pra tolerar, de repente, uns testes assim, tudo. Embora eu acho que poderia ter mais rodagem com o Thailson, com o Lucas Venuto. O próprio Raniel estava sendo utilizado, ao meu modo de ver, errado também pelo Gesualdo, né, como ponta, e na verdade ele é centroavante de origem. Então, enfim, mas vai ser o Arthur Gomes numa ponta, o Soteldo na outra ponta e o Caio Jorge mais centralizado. E, enfim, aí que tá a minha grande esperança, né, tá no Caio Jorge. Caio Jorge, principalmente na molecada agora, né, que a gente não pode contratar devido à punição da FIFA. E é a hora da molecada, né, Anderson Ceará, Ivonei, essa molecada toda, assim, que o pessoal fala bastante, tudo, né, que muitos já estão treinando aí com os titulares e tal. A gente ainda vai falar da lista dos que foram inscritos aí pro Paulista de novo. Mas é a chance, né, o Caio Jorge motivado, decidiu um jogo na Libertadores importantíssimo contra o Defensa e Justiça, né? Mostrou bastante estrela, decidiu aquele jogo. Então a gente espera isso, né? Para mim, tem mais futuro que o Yuri Alberto. É cedo dizer, mas para mim eu vejo mais potencial nele do que no Yuri Alberto, outro que vai sair também. Só lembrando, né? E, enfim, tá na molecada, vamos ver. Se é aquilo, né? Se toda vez que o Santos parece estar na catástrofe, tá no pior cenário do mundo, a base salva, de alguma forma, parece alguém assim, que seja uma nova safra pra se formar, né? Sem querer pressionar os moleques, mas, pô, que pelo menos 1, 2, 3 se destaquem bem e ajudem a gente a sair dessa desgraça, assim, que a gente tá vivendo, e pelo menos em campo a gente se garanta, né? Pelo menos nesse Campeonato Paulista. Mas é isso, o Santos ainda vai treinar na terça-feira, no caso amanhã, e vai ser a última atividade até quarta-feira, 7h15, enfrentar o Santo André. Então, só para finalizar o Santos, a gente tem a lista A, vamos falar da lista dos jogadores que foram inscritos, né? Então, só completando, a lista A, a gente tem Vladimir, João Paulo e John Vitor, nas laterais Pará, Madison e Felipe Jonathan, na zaga Veríssimo, Luan Pérez e Luiz Felipe, meio de campo Giamota, Sanches, Alisson, Jobson e Pituca, e aí no ataque a gente tem Soteldo, Marinho, Raniel, Arthur Gomes, Uribe e Lucas Venuto. E aí na lista B
A gente tem jogadores de base também. A gente tem na zaga Wagner Leonardo, Alex Nascimento. No meio de campo, Sandri, Ivonei e o Anderson Ceará. E aí no ataque, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Renier, Alanzinho e Thailson. Então a gente tem uma lista boa, né? Só de jogadores da base. Acho que desses, assim, quem mais está maturado, de repente, é o Caio Jorge, que já fez gol no profissional. O Thailson, às vezes, pode merecer mais uma chance e tal. O Sandri, a gente viu muito pouco dele. O Gesualdo meio que tacou ele numa fogueira lá em Itaquera, titular contra o Corinthians, depois tirou. E aí tem o Ivonei e o Anderson Ceará, que bastante gente destaca eles, né? Meio campistas e tudo mais, que tem qualidade, são apontados como as próximas promessas, assim. E aí acho que da zaga, muitos falam desse Alex Nascimento também, que é desconhecido, mas falam que ele pode ser um bom substituto, assim, porque também, né, o Santos não descarta vender o Veríssimo, ainda mais que tá precisando de dinheiro e tudo mais. E é isso. Para mim, o Santos tem que se aproveitar da situação do Santo André. Lembrando, o jogo público vai ser sem torcida e tudo mais, mas tem que se aproveitar da situação do Santo André de estar remendado, né? A gente tem uma notícia aqui do dia 10 de julho, que o Santo André perdeu 4 titulares e aí conseguiu ir no mercado e contratar alguns reforços, né? Contrataram o atacante Rafael Lucas, eu lembro dele no Coritiba, uma época, nada demais, sabe? William Goiano e Ivan, esses eu não conheço, mas, enfim, eles perderam a maioria do time, dos principais jogadores titulares dele, né? Eles perderam o Fernando Henrique, o goleiro, de titulares, né? Fernando Henrique, o goleiro, o zagueiro Odair, o volante Dudu Vieira e o atacante Ronaldo, que era um bom atacante, artilheiro deles na competição e tudo. E aí saíram também Julinho, lateral, o zagueiro Luizão, o volante Zé Antônio, e o meia Christian, os atacantes Will e Johnny. Então, e para a sequência, né, chegou o goleiro Ivan, o zagueiro William Goiano, o zagueiro, o meio campista Vitinho Schmidt e o atacante Rafael Lucas. Então, conseguiram contratar 4 jogadores, mas estão só treinando, né? Não vai ter aquele entrosamento do Santo André, líder geral da competição, e acho que o Santos tem que se aproveitar mais disso, né? Além de estar jogando, sob seus domínios, mesmo sem torcida, o Santos conhece mais do que ninguém o gramado da Vila Belmiro, né? O Santos na Vila, mesmo sem torcida, pode exercer sua força, pode fazer o seu domínio, é isso que a gente espera, porque o Santo André tá com um time muito mais remendado que o nosso, como a gente falou, né? O fator casa, a gente vai ver qual que vai ser a influência disso, né? Sem torcida, a gente tá voltando agora, mas espero que pelo menos a gente possa vencer. Não espero também um jogo tão fácil, porque é aquele jogo de volta de pandemia e tudo. Mas acho que é isso. Comentem o que vocês acharam da escalação. Comentem se alguém do Santo André que vocês conhecem. Eu não conheço agora o time do Santo André, eu estava acompanhando um pouco, mas a maioria saiu. Quem que vocês acham dele que pode dar algum perigo e tudo mais? Não dá nem para falar de questões táticas, né, ainda, porque a gente não sabe nem do Santos, quanto menos do Santo André, como que eles vão vir armados, assim, meio que taticamente e tudo. A gente só vai conseguir voltar a estudar isso, né, mais a fundo agora com a volta dos jogos. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Tamo junto, tudo pelo Santos e Peixão, vamos ganhar, pelo amor de Deus, que, cara, a gente tá precisando mais do que nunca dessa vitória. É isso, vamos que vamos, Peixão, pra cima.